Então agora, pessoal, a gente vai procurar entender como é que esse raio de luz ele fica preso dentro do sistema que faz com que tenha o fenômeno da reflexão interna total. Para isso, vamos considerar dois meios, o N1 e o N2, de maneira que o meio N2 tem índice de refração maior do que o índice de refração do meio 1. A luz vai passar do local de maior refringência para o local de menor refringência. Então, vou pegar um raio de luz que ele está incidindo com um ângulo de incidência, né, na superfície dos dois meios de 0 graus. Então, como ele está incidindo com zero, se a gente substituir na lei de Snell o ângulo de incidência como sendo zero, encontraremos o ângulo de refração também como sendo zero. Então, a luz vai passar direto, sem sofrer desvio, tá certo? Ela passa, uma parte é refletida e outra parte sofre a refração. Agora eu vou incidir a luz com um certo ângulo em relação à reta normal. Agora, a luz vai passar do local de maior índice de refração para o local de menor índice de refração. Então, nesta situação, o índice de refração está diminuindo. Então, o ângulo, ou seno do ângulo, né, vai aumentar consequentemente, o ângulo também vai aumentar. É isso que está acontecendo. Esse ângulo de incidência ele é menor do que o ângulo de refração. Bom, se eu inclinar, aumentar esse ângulo de incidência, né, em relação ao normal, cada vez mais que eu aumentar esse ângulo de incidência, eu vou cada vez mais aumentar o ângulo de refração, tá certo? Bom, vai chegar um instante que eu aumentei tanto esse ângulo de incidência, né, como neste terceiro caso, que esse ângulo de incidência eu vou chamar agora ele de ângulo limite, tá certo? Por que ângulo limite? Porque esse raio de refração, ele vai afastar-se tanto da normal, ele vai ficar cada vez maior, que ele vai ficar aqui, ó, passando rente à interface de separação entre os dois meios, N1 e N2. A partir do momento que eu inclinar, aumentar ainda mais esse ângulo de incidência, em vez de ele sofrer refração, como ocorreu nesses três primeiros casos, ele não vai mais refratar, ele vai apenas refletir. Então, nessa imagem a gente consegue observar justamente isso. A partir do ângulo crítico, a partir do ângulo limite, não vai ocorrer mais refração, e sim somente reflexão, e essa reflexão vai ser total, e aí a gente chama de reflexão interna total. Se a gente utilizar a lei de Snell, né, considerar esse meio 2 e esse meio 1, né, de maneira que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Essa daqui vai ser uma das condições para que isso ocorra, e eu vou explicar daqui a pouco. Então, a luz vem do local de índice de refração, que eu estou chamando 2, apliquei a lei de Snell, né? Meio 2, índice de refração, seno do ângulo de incidência, N1, seno do ângulo de refração. Vamos pegar o caso crítico, que o raio de luz está incidindo aqui em um ângulo crítico, que ele está na interface de separação entre dois meios. Ele está prestes a ocorrer a reflexão interna total. Então, onde tem esse ângulo de incidência, eu vou substituir ele por L, por ser o ângulo limite. E se a gente considerar o índice de refração, né, o ângulo de refração, esse ângulo de refração aqui, ó, o R, ele vai equivaler, né, a 90 graus. Então, o R eu substituí por 90 graus. Só para relembrar, o seno de 90 graus equivale a 1. Então, o seno do ângulo limite será o quociente entre o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. O que é que esta equação está me dizendo? Ela me está dando
a condição em que eu devo incidir o raio de luz em relação ao normal, que esse raio de luz ele não vai ser mais refletido ou não vai ser mais refratado. A partir desse ângulo, ele vai ser refletido, tá certo? Então, algumas condições para que isso ocorra. Primeiro, a luz deve dirigir-se do meio mais refringente para o meio menos refringente. Por que isso? Olha só. O seno de qualquer ângulo ele tem um valor limite igual a 1. Então, o seno de qualquer ângulo ele tem um limite, né? O limite é 1, círculo trigonométrico. Então, se eu colocar aqui, ó, N2 maior do que N1, esse quociente aqui, ó, ele vai dar ou igual a 1 ou menor do que 1. Por quê? Porque N2 vai ser maior do que N1. Vamos dar exemplo. Por exemplo, se o meio de cima vai valer 1, meio de baixo vai valer 2. Então, isso daqui vai dar 0,5, que obedece essa condição que eu coloquei aqui em cima. Tá certo? Agora, se for o contrário, se N1 for maior do que N2, isso daqui vai dar igual a 2. Então, o seno do ângulo igual a 2 não existe. Então, a primeira condição é que para ocorrer a reflexão interna total, a luz obrigatoriamente tem de vir de um local de maior índice de refração para o local de menor índice de refração. Então, aqui eu faço quociente entre o menor em relação ao maior. Segunda condição, o ângulo de incidência deve ser igual ou superior ao ângulo limite. Vamos dar um exemplo. Se o ângulo limite for igual a 30 graus, se eu incidir um raio de luz com ângulo de incidência igual a 29, esse raio de luz ele não vai sofrer reflexão interna total. 30, sim. Se eu incidir com 50, sim, porque esse ângulo foi maior do que o ângulo limite. Então, aí está as duas condições para que ocorra a reflexão interna total. O raio de luz deve vir do maior para o menor e, além disso, o ângulo de incidência deve ser maior ou superior ao ângulo limite que é calculado por esta expressão que a gente acabou de demonstrar. E isso daí me leva a várias aplicações, entre elas o cabo de fibra ótica, que provavelmente você está utilizando para conectar o seu computador à internet para ficar com a conexão mais ágil, mais rápida, né? Ele é muito utilizado nas telecomunicações porque ele tem uma grande fluidez de informação por ele e, além disso, essa informação é pouco perdida porque ela é toda refletida no ambiente interno da fibra ótica. Então, algumas vantagens: baixa perda de transmissão, peso reduzido, ela tem uma capa que diminui as interferências magnéticas e o grampeamento, abundância em matéria-prima, tá certo? Isso faz com que seja mais barato, né, a matéria-prima, porque tem abundância, e grande capacidade de transmitir informação. A fibra ótica, a gente divide ela em 3 regiões. Uma parte central, que é o núcleo, a casca, que fica em volta do núcleo, e o revestimento primário, que serve para proteger essa fibra ótica. De cara, a luz passa aqui pelo núcleo, e para sofrer reflexão interna total, o índice de refração do núcleo, né? A luz tem que vir de um local de maior índice de refração para o menor. O índice de refração do núcleo deve ser maior do que o índice de refração da casca. Tá certo? Outro exemplo é os dispositivos, né, que carregam câmerazinha que você introduz, né, pelo exame de endoscopia no seu corpo para o médico examinar o ambiente interno, né, do seu estômago, sistema digestório, né, para que se veja se você tem gastrite, alguma úlcera, algo desse tipo. Então ele funciona com a fibra ótica, porque você tem baixa perca de informação,
Ela é fininha, dá para introduzir, né? Você toma anestesia, é claro, para fazer isso, tá certo? E você consegue ter uma visão real do ambiente interno do organismo dos seres humanos, tá certo? Além disso, uma cirurgia endoscópica com incisão de 8 centímetros para a entrada do tubo de fibra óptica resulta em menos sangramento, menos infecções e recuperação mais ágil e mais rápida, assim como a gente falou no momento síncrono, né, da laparoscopia, que é utilizada para tratamento diagnóstico de cálculo renal, né, onde o cara incide uma fibra óptica, ao qual ele vai ter imagens do ambiente interno, do local que ele precisa fazer o diagnóstico, e também, como nas cirurgias de vesícula, né, feita a laser, você também tem 3 pontinhos, porque tem o auxílio da fibra óptica, dá uma visão geral do ambiente, ela é menos invasiva, cortes menores, melhor recuperação, mais rápida a recuperação. Então agora vamos para os nossos exemplos. Então vamos começar por exemplo 6. Determinado raio de luz incide sobre a superfície de separação entre dois meios com diferentes índices de refração. Sabendo que a luz movimenta-se no sentido do maior para o menor índice de refração e que os valores dos índices de refrações do meio em questão são 2,5, 3,5, determine aproximadamente o valor do ângulo limite. Então, seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. O menor entre 2,5 e 3,5, 2,5, 3,5. E aqui, se a gente fizer esta divisão, encontraremos um valor de 0,71. Ou seja, o seno do ângulo limite vale 0,71. Mas a gente não quer saber, né, o seno do ângulo limite. A gente quer saber o valor do ângulo limite. Então, para isso, né, a gente, nas questões, vai ter uma tabelinha dando o valor do seno, o valor do ângulo, por exemplo. Vou fazer aqui, né, só a título de ilustração. Ângulo, seno do ângulo, por exemplo, 30 graus, vale 0,5. Né? O seno de 45 graus, que vale aproximadamente 0,70, né? 0,71, algo mais ou menos parecido com isso, tá certo? Então, seno de 45 graus, 0,71 arredondando, e assim sucessivamente. Ou seja, se esse valor do seno fosse 0,5, eu já saberia que o ângulo era 30, né? Mas, como aqui a gente não tem a tabelinha, a gente vai usar uma função da calculadora chamada de seno a menos 1, né? E não se preocupe, como eu falei, nas questões, né, ele vai dar essa tabelinha porque você não tem obrigação de saber valores de senos complicados, né? Como 0, vamos dizer 0,32, por exemplo. Então, para isso vai ter a tabelinha. Mas esse daí, né, eu já até acabei adiantando, né? Esse ângulo aí é aproximadamente 45 graus, né? Ó, 45 graus. Tem até aqui, ó, tá aqui, né? Então, se a gente olhar para as alternativas, aproximadamente, letra A, que é aproximadamente 45 graus, tá certo? Então, se eu incidir um raio de luz num local cujo índice de refração é maior para o menor, maior ou igual a 45 graus, vai ocorrer a reflexão interna total. Para a próxima. Analise as questões, as seguintes afirmações a respeito da reflexão total da luz. Primeiro, a reflexão total ocorre sempre que o ângulo de incidência da luz é maior que o ângulo limite na passagem da região de maior para o menor índice de refração. Então, para ocorrer reflexão interna total, o ângulo de incidência precisa ser maior que o ângulo limite, sim, é maior ou igual.
na passagem da região de maior para o menor índice de refração. Exatamente verdadeiro. A reflexão total ocorre sempre que o ângulo de incidência da luz é maior que o ângulo limite. Na passagem da região de menor para maior não acontece. Falso. O ângulo limite é sempre igual a 90 graus. O ângulo limite não é igual a 90 graus, tá certo? O que é 90 graus é o ângulo de refração para o caso do ângulo limite. O ângulo de refração, não o ângulo limite. O núcleo de uma fibra óptica é a região de maior índice de refração, verdadeiro. Então, teríamos como verdadeiro em 4, que aponta como alternativa correta, letra D. Tá certo?